Olá, vamos abordar um pouco sobre os carboidratos, especificando a sua formação, funções, exemplos e a sua classificação. O grupo é composto por Ione Reis, Ítalo Rafael, João Vitor Cardoso e Isadora Dourado. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza, conhecidos também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Em alguns casos, podem possuir outros elementos como o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Alguns exemplos de carboidratos são a glicose, que é um carboidrato simples e também o monossacarídeo mais comum. Temos também o âmido, que possui substâncias de reserva de energia dos vegetais. Temos a celulose, que é encontrada na parede celular vegetal, e a quitina, que é um polissacarídeo, encontrado também na parede celular de alguns dos fungos e na composição do exoesqueleto. Podemos classificá-los como simples e complexos. Os simples são aqueles que o nosso corpo absorve mais facilmente. Os exemplos são mel, rapadura, doces em geral. Temos também os complexos, que são aqueles que o nosso organismo demora mais um pouco para absorver, que é o caso do massas, pães e feijões. O carboidrato tem a função estrutural e a função energética. São essas duas as funções do carboidrato. A função energética, como o nome já diz, é fornecer energia. O carboidrato é um dos principais fornecedores de energia. E a função estrutural, um exemplo é que ele está na estrutura da parede celular das plantas e na estrutura física dos insetos. Os oligossacarídeos, ele contém poucas moléculas de açúcar. Contém de 2 a 10 monossacarídeos. São unidas por ligações glicorídicas. Os oligossacarídeos são classificados em disacarídeos, trissacarídeos, tetrassacarídeos e pentasacarídeos. Cada qual contém 2, 3, 4 ou 5 monos. Vou citar agora algumas classes de oligosacarídeos importantes. A classe mais importante é a classe dos disacarídeos. São classificados em sacarose, lactose e maltose. A sacarose é formada por frutose mais glicose. A lactose é formada de galactose mais glicose. E a maltose é uma junção de glicose mais glicose. Continuando com os carboidratos, temos os polissacarídeos. Como o nome sugere, poli é um termo derivado do grego que quer dizer muitos. São compostos macromoleculares formados pela união de muitos monossacarídeos. O monossacarídeo presente em maior quantidade na formação do polissacarídeo é a glicose. Os 3 mais conhecidos dos seres vivos são o amido, o glicogênio e a celulose. As principais funções desempenhadas são as reservas energéticas e estrutural. Os polissacarídeos mais relevantes a nível energético são o amido e a glicogênio, que representam as principais reservas nutritivas nas plantas e animais, respectivamente. Apesar de constituírem em maior parte da fibra dietética, estão associadas a outras substâncias não hidrolisadas pelas enzimas digestivas, como o amido resistente é uma delas. Elas não são digeridas em nosso corpo, portanto, não fornecem energia. Entretanto, são muito importantes, principalmente por regularem o funcionamento intestinal e assim evitam algumas doenças, além de controlarem a absorção dos carboidratos. O conteúdo de fibra num alimento fonte de carboidratos diminui a velocidade da absorção do mesmo. Show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now.
dancing with somebody.